Olá, já está entrando no ar pela sua TV Prevê mais uma edição do Conexão Saúde. Aqui você sempre tem um programa especial onde nós estamos falando sobre saúde, detalhando os conhecimentos aqui para você também ter contato com profissionais que estão no mercado de trabalho, na nossa cidade, na nossa região e que fazem parte desse processo chamado saúde. Hoje nós vamos falar de várias questões que vão aí talvez mudar as suas ideias, talvez construir algo novo nas suas concepções e nas nossas concepções, porque sempre estamos aprendendo e o Conexão Saúde é para isso também, fazer com que você tenha acesso aos programas especiais. Convidamos para o nosso programa de hoje Ana Flávia Bittencourt, que está conosco, ela é fisioterapeuta, também tem uma relação com Pilates, que nós vamos entender um pouquinho aqui. Ana, muito obrigado pela sua vinda até aqui, ter aceito o nosso convite, para que a gente possa falar de questões tão importantes para a nossa saúde. Eu é que agradeço, gostei muito do convite, gosto muito de falar da minha profissão, dessa área, adoro instruir, então fico muito feliz com o convite, obrigada. Que bom, eu acho que nós que estive conversando com a Ana um pouquinho antes, e percebi o quanto nós falhamos com as nossas posturas, com as nossas construções do dia a dia. Isso nós vamos entender um pouquinho aqui no Conexão Saúde de hoje. E eu já começo falando para você, Ana, você que é fisioterapeuta e tem aí vários atendimentos, várias pessoas procuram você como profissional para cuidar das suas posturas. Como que é a nossa postura hoje? Como nós nos colocamos e fazemos de errado das nossas posturas? Tem algumas construções que nós vamos ter aqui também que a Ana vai nos mostrar, mas já relativando tudo, como que é a nossa postura, como que é a postura do brasileiro hoje? Bom, o brasileiro hoje, por conta de toda a tecnologia que veio para nos ajudar, para nos integrar, acabou realmente assumindo posturas muito viciosas e muito deletérias, né? A postura hoje do brasileiro é o que os fisioterapeutas chamam de cifótica, que é isso aqui, com a cabeça anteriorizada. Nós estamos quase virando uma tartaruga. Mais um pouquinho, nós viraremos tartarugas, né? Então, a postura realmente, ela é o ato de trabalhar com computador, com celular, de escrever, de ficar muito tempo sentado, faz com que nós deixemos de usar determinados músculos extremamente importantes para a boa postura. Você falou uma coisa muito importante, né? O uso dessas novas tecnologias que acaba fazendo com que a gente mude as nossas posturas. Sim. Acredito que até você, ao estudar, tinha uma noção de algumas condições das posturas. Hoje ela mudou muito, né? Sim, primeiro porque antes as crianças não brincavam a não ser com o próprio corpo. Então, todas as brincadeiras mexiam muito o corpo, era o bambolê, era pular corda, era a amarelinha. Hoje você vê criança de 1 ano e meio mexendo em celular, em tablet, né? A criança já para o corpo e assume uma postura de flexão, fechando os ombros e tal. Então, as crianças, ou sempre sentadas, prestando atenção na televisão, assim, com a cabeça um pouquinho mais para frente para enxergar. Então, elas têm uma postura diferente, são posturas estáticas diferentes. Antes, as crianças eram mais dinâmicas. É engraçado que hoje você tem que ensinar a criança a subir em árvore. E antes você tinha que pedir para elas descerem, né? E isso vai numa evolução, tanto a criança quanto o adolescente. Os adolescentes andavam muito mais, ninguém levava todo mundo para lá e para cá. Todo mundo ia e vinha e tudo ok. Então, nós éramos mais dinâmicos. E para isso, o que nós fazíamos durante o dia nos permitia uma postura mais saudável, né? Com o advento de tanta tecnologia e também da realidade atual, das preocupações que nós temos com os nossos filhos de estarem na rua, de saírem, de ir e vir. Então, isso tudo faz com que a gente põe no carro sentado, tira do carro e para ficar quieto você dá alguma coisa na mão desde pequeno. Então está sempre assim, né? E hoje a gente avalia, né? Você pega um jovem, um pré-adolescente aí, um adolescente, uma criança mesmo, né? Uhum. Mexe tão rápido com os dedos, movimentam tão rápido com os dedos, às vezes eu pergunto, esse dedo não vai travar um dia? Esse dedo não vai
né? Então, parece que vai quebrar esse dedo de tão rápido que tem ali as ações, né? Exatamente. E se a gente pega um celular e fica, nossa, parece um velho, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, para o velho ainda é melhor, porque até Sim. pela dificuldade, ele usa menos. Eles têm muita facilidade. E isso aqui, ó. E o videogame também, isso. né? Então, e eles, né, ficam aqui no videogame e ali no celular escrevendo, tá falando com a gente, tá escrevendo e tal, não sei o quê. Realmente dá uma lesão por esforço repetitivo, né? Que é a tendinite. Então, por isso que eu falei, né? Porque a gente observa que que é muito rápido e eles não param. E são várias horas também, não é só 5, 10 minutinhos, né? É uma frequência muito extensa, grande. Né? Exatamente. E como eu cheguei a comentar, nós somos seres flexores. Toda a postura em flexão, ela é mais confortável. Nós nascemos da flexão. Tudo que é extensão é mais difícil. Você pega com muita facilidade uma coisa no armário aqui. Aqui já é mais difícil, né? Então, por isso que é muito legal as pessoas que trabalham com computador, porque também a gente não pode ficar a parte daquilo que o mundo está... Nós temos que estar inseridos num processo hoje, eles nos cobram isso, né? Exatamente. Então, para isso, procure fazer dança, né? Procure se mexer mais, porque mexer, mesmo na amplitude do movimento que o seu membro consegue realizar, porque isso é importante. Foi muito divulgado o alongamento, né? As ginásticas laborais. Só que também você para, aí você já faz com a cabeça na posição, porque senão também dói, entendeu? Então tem que ser alguma coisa que trabalhe mente e corpo ao mesmo tempo. Não é aquela obrigação de você ir ali alongar, né? Tá, então, e aí depois o que nós vamos fazer? Tá, sei e tal. Você não vai fazer de uma forma saudável também. Exato. Você vai fazer... Tem que sentir prazer naquilo que você está fazendo também. Você precisa sentir prazer. E para isso tem várias técnicas. A melhor escola de postura é a escola francesa. Até mesmo em observação, os franceses são muito elegantes. E eles... Tem uma postura exatamente, invejável, né? Invejável. E eles se preocupam muito com isso. Então, o Bernard Bricot, que é um estudioso da postura, tem vários livros e tudo mais, o Bernard Bricot, ele coloca a importância do conhecimento pessoal. Então, você saber o que é boa postura já vai ativar no seu cérebro conexões para que você fique numa boa postura. Então, não pode mais alegar ignorância, né? Daí a necessidade da informação. Então, depois eu vou mostrar até algumas figuras, onde eu mostro o que é a coluna e como seria uma boa postura. E existem técnicas chamada contrologia, que seria o controle da postura, que hoje é conhecida como Pilates. O Joseph Humberto Pilates trouxe esse método justamente para trabalhar todo o corpo. Ele trabalhava com bailarinos, numa época da carreira dele. Bailarinos, poxa, como que você vai alongar um bailarino? Né? Mais ainda. Então ele conseguiu trabalhar com o mais difícil. Aí tem o iso stretching, que também veio iso de parado, stretching de alongamento, que é uma ginástica que também trabalha movimento e alongamento, o Rolfing, que busca postura, o RPG. Então, e todas essas técnicas, elas vieram da França, que é o país mais preocupado com postura. O menos preocupado, eu não quero acreditar que seja o Brasil. Sim. No entanto, eu sei que é muito despreocupado, porque não tem nada em lugar nenhum que realmente dê atenção. Olha, você tem esse lugar para trabalhar. Isso aqui, nós temos que adequar a sua cadeira, adequar a sua mesa. Não, é aqui que você vai trabalhar, se você quiser emprego. Se você não quiser, vai embora. Esse é o formato, né? Esse é o nosso formato. E você, nas suas colocações, Ana, eu fico observando, né, porque eu acredito que quem está em casa também nos assistindo neste momento, né, fica se perguntando, né, eu não tenho tempo, eu não tenho horário para isso, eu trabalho de manhã, tarde, à noite, eu não tenho um horário para fazer uma atividade, eu sou sedentário mesmo, e a gente acaba tendo essas construções hoje, principalmente no Brasil, né? Eu imagino que o brasileiro, ele
voltou a ter uma função mais para o trabalho do que para o próprio cuidado com a saúde. Sobrevivência, né? Sobrevivência, exatamente. Ele necessita de 3, olha lá, 4 turnos, se a gente for observar, para poder ter aí uma sobrevivência agradável com a sua família. Como fica esses exercícios? Eu acho que hoje, se a gente perceber, as pessoas, eu até falo uma coisa simples, né? Quantas pessoas estão se travaram a coluna hoje? Acho que muito mais do que existia antigamente, por esse motivo, né? Então você como profissional... 90% dos brasileiros já tiveram um episódio de queixa de dor na coluna. Então, por esse motivo, porque não tem uma vida saudável com exercícios, com a qualidade de vida e também desconhece alguns fatores, né? Então, eu acho que é isso que é fundamental da gente colocar também, né? Eu acredito assim, lógico, eu vejo, eu mesma, graças a Deus eu trabalho com exercício, porque eu não teria como dispor de um tempo, até teria, mas aí já chega naquele momento que você está esgotada fisicamente, cansada, né? Então, aí eu sempre aconselho, procure um profissional de confiança para que ele te oriente a como se sentar, a como dormir. Eu estava explicando para as meninas qual é a melhor maneira de dormir, qual a pior? A pior é de bruço, aonde você vai passar uma noite torcendo a sua coluna cervical e ainda levanta. Aí junta com tensão, aí puxa, quer dizer, a orientação realmente é você se conscientizar. Porque se você procurar se sentar bem no seu trabalho, se no seu horário de almoço você fizer 5 minutos de alongamento, se você der um intervalo, se você usar um calçado adequado, se souber qual é a sua pisada e você for trabalhar com um sapato adequado, se você optar por subir de escadas, desde que você esteja com o sapato adequado. Então, tem várias pequenas coisas, pequenas mudanças no dia a dia, que na hora que você se prontificar, poxa, agora eu consegui, pelo menos terça e sábado eu vou conseguir fazer exercício de reforço dessa minha musculatura. Você já vai sem lesão. Então, porque mais dia ou menos dia, as pessoas vão ter que ceder um tempo para fazer aquilo. Só que às vezes você não está no momento. E esse momento... Ou socorre no momento da dor, né? Justamente. E para. Exatamente, porque é o momento que você fala, não, eu não aguento mais, eu tenho que ir. Não tem jeito, né? Mas a maioria para naquele momento de dor e volta a repetir. Mas infelizmente, né, nós brasileiros, nós temos isso, né, em todas as questões, né? Nós estamos falando aqui de postura, de qualidade de vida, mas também todas as questões da saúde nós só paramos quando realmente nós não temos condições de exercer a atividade do dia a dia. É muito engraçado, o Dr. Laí Ribeiro, numa entrevista que eu vi, ele explicou muito bem, ele falou, nós não temos Ministério da Saúde, nós temos Ministério da Doença. Isso, eu acredito também. Remédio não é uma coisa boa. Remédio remedia. Se fosse uma coisa melhor, se chamaria curédio, né? Que curasse. Exatamente. Então, remédio remedia. Então, remediar a nossa vida faz com que nós remediemos coisas que não. Nós temos uma medicina curativa, né? Não preventiva. Não preventiva. E qualquer momento que você dedique, qualquer intervenção preventiva, sempre tem um resultado muito satisfatório. Você nos acompanha aqui pela sua TV Prevê, eu estou conversando com a Ana Flávia Bittencourt, ela é fisioterapeuta aqui na nossa cidade. Estamos aí conhecendo um pouquinho dessas condições da nossa saúde, de possíveis tratamentos, né, que possam melhorar a sua qualidade de vida, a sua postura. Nós vamos para um rápido apoio, eu volto com a Ana Flávia ainda, nós vamos falar agora, tem várias questões que a Ana Flávia trouxe aqui que são interessantes, condições da postura, como nos colocamos, e você vai acompanhar aqui todas essas imagens que nós vamos estar inserindo aqui no próximo bloco com a Ana Flávia. Nós voltamos já com Conexão Saúde aqui na sua TV Prevê. Até já. São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral.
modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada, ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior. Muito bem, você está acompanhando conosco aqui pela sua TV Prevê o Conexão Saúde. Já estamos de volta para você acompanhar mais um bloco onde estamos com a fisioterapeuta Ana Flávia Bittencourt aqui nos nossos estúdios. Nós estamos conversando um pouquinho sobre essa questão de saúde tão importante para nós e principalmente postura. Hoje nós estamos focando essa condição de postura. A Ana Flávia está aqui conosco e ela trouxe algumas imagens que você vai acompanhar a partir de agora e nós vamos entender quais são essas imagens e quais efeitos ela faz no nosso dia a dia. Ana Flávia, essa imagem que você está inserindo aqui agora, o que seria essa imagem? Aqui nós estamos vendo uma coluna normal. Quais são com as curvaturas normais da coluna? Nós temos uma curvatura no pescoço, que seria a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Aí, nessas figuras, eu vou mostrando a quantidade de vértebras que a gente tem. É muito engraçado. As pessoas não sabem, às vezes estão com uma dor mais alta, falam minha lombar, né? Porque todo mundo tem dor lombar, então sim, eu estou com dor na coluna, não é sinônimo, né? Como se fosse um sinônimo de coluna. Na realidade, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares e 3 sacrais. E essas imagens que os são nossos essas telespectadores lá de casa estão acompanhando. E aí depois o nosso resquício animal, que é o cóccix, né? Que seria o rabinho, né? Então, aí aqui essa imagem justamente mostra como a coluna normal é. Depois, dentre os desvios de coluna, existe a escoliose, que é o desvio lateral da coluna. A escoliose não é aquela pessoa que tem um fundo na coluna lombar. Ela tem um desvio lateral. Às vezes é só na coluna torácica, às vezes ela é um S, às vezes ela é um C invertido. Nós temos aí nessa imagem, né, que estão acompanhando, ela está na normal. Exatamente, né, uma coluna normal. Uma coluna normal e depois nós temos uma curvatura numa outra segunda imagem que mostra isso que você está falando realmente. Exatamente. Né? O desvio lateral da coluna. E o desvio, se você imaginar como se fossem pecinhas uma em cima da outra, quando eu desvio para lá, eu desvio todo. Eu desvio o quadril, eu desvio a perna, quer dizer, então o desvio lateral da coluna, que pode ser por causa disso daqui, ó. Então existem... E é a posição que naturalmente nós ficamos. Exatamente. Aquele do telefone. Então você imagina uma coisa assim, o tempo todo. Então esses desvios podem acontecer realmente só por conta de uma musculatura mais tensa de um lado e mais relaxada do outro. Você interferindo na musculatura, você consegue, e às vezes já teve um problema ósseo, que já foi realmente acionado aí por conta de uma má postura. E tem as de origem genética, né? A próxima imagem. Exatamente. A próxima imagem é a imagem do nosso adolescente. Tá? Muito importante. Você que é adolescente, presta bastante atenção. A imagem do nosso adolescente, por que não dizer daquele outro que ainda se acha na adolescência. Um adolescente há mais tempo, né? Exatamente, aquele adolescente mais velho, né? Então, o que acontece? Se você observar o indivíduo normal, ele está com aquela lordose cervical, que eu expliquei. Depois ele tem a coluna com a lordose, a cifose torácica, a lordose lombar. Então, ele tem as três curvaturas normais e ele tem um alinhamento. Já na figura ao lado, o indivíduo está com a cabeça bem para frente da onde está passando a linha do corpo dele ali. Essa cabeça bem para frente é aquilo que eu disse, é a nossa criança vendo TV, o celular,
É tudo que você fica assim, a nossa tartaruguinha. E eu falo por experiência própria, né? Eu trabalho com rádio num período e depois outras atividades que a gente tem. No período da manhã, enquanto eu estou ao computador, editando, mostrando, quando eu chego ao meio-dia, eu já tenho essa dor aqui. Exatamente. Né? Mas no período da tarde eu já não sinto porque eu tenho uma outra postura. Exatamente. Então Né? você Bem, vê que algumas claro. pessoas, então, e algumas pessoas conseguem identificar. E o limiar de dor é muito pessoal. Então, tem gente que vai ficando, e como vai mudando aos poucos, hoje eu estou um pouquinho aqui, amanhã já é mais, e depois vai. Então, o alongamento é progressivo. E isso vai sendo progressivo também, não é no primeiro dia que ele está com a cabeça lá na frente, ele vai cedendo a má postura. Por isso que nós, fisioterapeutas, somos muito felizes, porque quando a gente consegue, também a gente vai voltando, é isso que eu falo. A gente consegue ir voltando àquele processo. Se eu pego no meio do processo, fica muito mais fácil para mim, né? Se eu sou a quinta fisioterapeuta que ele procurou, mais fácil ainda, né? Eu ainda fico com os louros de ter conseguido. E aquele que não procurou nenhuma? Aquele que não procurou nenhuma, ele vai ser um idoso muito feio. Ele vai diminuir pelo menos uns 4 centímetros de altura. Porque ele joga a cabeça para frente, como consequência ele joga a torácica para trás e solta o abdômen. Certo? Então vai ele testando você em casa. Exatamente, vai testando em casa. E aí ele pega alguma coisa na mão, aí ele fecha os ombros. Se a gente imaginar que aqui nós temos uma caixa torácica e que os pulmões enchem, e o pulmão é como se fosse um fole que enche. Quando eu estou assim, ele não vai encher realmente, né? Ele vai ter menos espaço para expandir. Então, eu vou respirar mal também, né? E até justifica um pouco a minha má atitude, porque se eu não estou oxigenando bem o cérebro, né? Então, justifica. Várias questões estão envolvidas. Várias questões. Então, você pode se sentir mais cansado, você pode ter dor de cabeça por problema cervical, que se chama cefaleia de tensão. Né? Os médicos gostam de nomes bem bonitos, sim, né? Para ficar mais assim, cefaleia de tensão. Mais pomposo, né? Atire a primeira pedra quem não tem tensão aqui, nos ombros. Eu que trabalho com exercícios que me alongo o dia todo, o né? dia inteirinho, eu tenho essa rigidez aqui no ombro, essa tensão. Junta a tensão com a vértebra, que a gente chama de listese anterorizada, com uma postura de horas daquele jeito. Realmente, não tem como. Essa musculatura que é toda interligada, não tem como eu sentir alguma dor, em decorrência dessa má postura, né? Aí, na hora que eu vou dormir, eu estava explicando para as meninas também, na hora que eu vou dormir, eu falo assim, não, mas eu vou deitar de barriga para cima, né? Eu não vou dormir assim, porque eu não vou conseguir. Porque o meu corpo vai buscar conforto. Conforto é onde não está doendo. Assim vai doer. É um determinado momento, né? Então ele vai... Você pode até se deitar assim, mas na hora que ele buscar o conforto, ele vai para aquela postura. Eu me lembro que quando eu tinha uma outra atividade que era o teatro, né? Para relaxamento a gente acabava ficando em um determinado momento dessa forma. Mas era um determinado momento, né? Não é ao momento que você vai para a cama para dormir. Exatamente. Né? Então era um exercício que você fazia de 5, 10 minutos para que você encontrasse a sua sintonia. Depois você voltava à postura normal. Agora, ao dormir, que é dessa forma que você está falando, né? Que isso ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, por isso que eu falo, é interessante que você fique nessa postura, pelo menos um momento no decorrer do seu dia. Tem toda uma orientação, como vai ser o posicionamento do seu ombro, do seu braço, por isso que eu digo que às vezes um profissional é muito bem-vindo, que é uma vez que você vai buscar esse profissional e você vai ter tanta orientação que vai ser muito bom, o resultado vai ser muito satisfatório. Aí você fala assim, eu não consigo dormir de lado, que seria, que hoje é conhecida como a melhor posição, menos deletéria para o corpo. Eu não consigo dormir de lado. Ok, mas vamos começar, vamos tentar. Porque se você deitar e ficar, mesmo que por um breve período, é melhor do que o tempo todo que você iria ficar de bruços, né? E aí, às vezes, você consegue ir aumentando esse tempo. E aí, pelo menos ao dormir, você não está... Porque quando você dorme, você relaxa muito a musculatura.
E isso é perigoso. E é muito comum, e cada vez mais comum também por conta das tensões, os torcicolos. Né? Mas a gente percebe hoje, você vai me corrigir aqui se eu estiver errado, a posição mais exata para que se possa dormir. A posição fetal ainda é uma das que as pessoas mais dormem, né? Não. Não? Não. A posição que as pessoas mais dormem é bruços. É bruços. Por conta do aconchego. Né? Por que nós gostamos de um abraço? Justamente porque traz um aconchego. Então ninguém chega morto, esbaforido em casa e se deita de lado. As pessoas se jogam na cama. É como se fosse um abraço. E algumas pessoas só conseguem relaxar realmente com a cadeia anterior, que a gente divide o corpo em cadeia, a cadeia anterior aconchegada. A posição que mais se dorme é de lado. E a posição fetal não é muito boa, porque ela também ela é muito flexora. É por isso que eu perguntei, né? Porque ela é muito flexora. Eu conheço várias pessoas que têm essa posição, Exatamente. por esse motivo que eu coloquei, e por isso que a gente não tem experiência de como é, e você que tem experiência nos coloca exatamente se é ou não uma das posições que mais as pessoas dormem, né? Olha, o tempo aqui é a nossa direção, né? Não é nós que dirigimos o programa, e sim o tempo. É uma pena, mas eu acho que nós podemos conversar com a Ana Flávia e marcar um outro momento. Eu acho que tem muita coisa que a gente gostaria de saber aqui no nosso programa, e nessa relação de entender um pouco melhor, né, desses exercícios, de como fazer, de entender um pouco melhor o Pilates também. A gente pode marcar também um outro momento, se a Ana Flávia nos autorizar, irmos à clínica, filmar alguns exercícios, né, e interagir aí a população para que ela realmente conheça. Porque quando você mesmo colocou aqui, né, quando eu tenho conhecimento, o profissional que tem conhecimento, ele indica, porque ele sabe realmente qual é a necessidade de quem precisa daquele tipo de exercício, né? Certo, é verdade. Ana Flávia, obrigado mesmo pela sua participação aqui conosco. Eu acho que, como eu te disse, nós vamos voltar e vamos ter uma outra série de questões a serem discutidas aqui, porque são de fundamental importância para a população que nos acompanha agora. Eu é que agradeço. Como eu disse, eu gosto muito de falar da postura, da minha profissão, e fico muito feliz e estou inteiramente à disposição para... Conhecimento é realmente uma arma poderosíssima, assim como a água. Exatamente, é necessária, né? Exatamente. Eu gostaria que você colocasse aqui um contato onde a gente possa ter, aí a gente vai colocar aqui embaixo da clínica, o endereço, as informações, para que a gente possa estar também as pessoas tirando dúvidas diretamente com você. Sim, sim. O meu e-mail é ana.flaviasr@hotmail.com e o meu telefone é 98115-4374. Eu sempre deixo o endereço em segundo plano, porque eu gosto daquele primeiro contato exatamente, para realmente conseguir marcar um momento, né? Exatamente, um momento certinho daquela pessoa fazer uma visita. E com certeza, fundamental. E obrigado a você que nos acompanha sempre no Conexão Saúde, aqui pela sua TV Prevê. Nós voltamos com uma próxima edição, mais conteúdo, mais informação para você sempre. Claro, falando de saúde. O cuidado com os olhos é essencial. Hospital de Olhos de Bauru, clínica especializada em oftalmologia, exames clínicos, consultas, adaptação de lentes de contato, centro clínico especializado em todos os tipos de cirurgias oftalmológicas. Pronto atendimento para urgências e emergências das 7 da manhã às 6 da tarde. Hospital de Olhos de Bauru, Rua Rio Branco 1383, dentro do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Telefone 3366-5831.